lift you up. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Vamos ficar de pé. Bom dia a todos. Graça e paz também você que está acompanhando pelas redes sociais. Que Deus te abençoe. Vamos começar nosso culto lendo o Salmo 96, os primeiros versículos do Salmo 96. Esse é um salmo bastante alegre, um salmo de gratidão ao nosso Deus, né? Creio que nós estamos bem felizes, bem contentes por tudo que Deus faz em nosso meio. Também por esse final de semana, onde tivemos a festa da roça, né? Onde tínhamos um número bem grande, Salmo 96, está na projeção também. Ontem nós tivemos um dia bastante abençoado, temos que ser gratos a Deus por essas bênçãos e pelas bênçãos da nossa vida, o nosso dia a dia, né? Ontem tivemos bastante visitantes, por exemplo, muitas pessoas que não são da nossa igreja, que são do projeto, que são do bairro, estiveram com a gente. Foi um momento bastante alegre de comunhão e também para alcançar as pessoas, para que todos conheçam o amor de Deus. E o Salmo 96 é um salmo dos primeiros versículos bem alegres, que diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem em seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Amém? Amém. Vamos abrir o nosso coração, vamos orar nesse momento, pedir que Deus nos dê mais um dia abençoado na sua presença e também com o coração grato. Agradeço a Deus também pelas bênçãos,
por você estar aqui essa manhã e por tudo que Ele tem feito em nossa vida e em nossa igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e também por mais essa oportunidade, estamos reunidos na igreja como família do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos por todas as bênçãos concedidas, tanto as bênçãos individuais em nossa vida, em nosso dia a dia, sobre a nossa família, o nosso trabalho, sobre a nossa saúde, sobre o nosso dia a dia, Deus, como também as bênçãos coletivas, as bênçãos sobre a nossa igreja, a nossa comunhão. Te agradecemos pelo dia de ontem, te agradecemos por tudo que aconteceu essa semana, pela festa da roça, pelas pessoas que estiveram aqui, pela nossa comunhão, por tudo aquilo que aconteceu. Mas nós cremos que o Senhor tem mais coisas para nós, mais bênçãos também esse domingo, Deus. Nós cremos que o Senhor vai falar a nós, através da Tua palavra, através das músicas, através das orações e através da comunhão que nós temos uns com os outros. Mas que principalmente possamos ter a nossa comunhão com Deus, que possamos reconhecer que o Senhor é grande, que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor sempre nos abençoa, Deus. Pai, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, qualquer sentimento, qualquer ato que nós fizemos que possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Nós pedimos perdão nesse momento, e nós pedimos que não haja nenhum impedimento para que possamos te adorar, para que possamos receber do Senhor todas as bênçãos e a Tua palavra. Por isso, nos abençoe nesse momento, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, louvar a Deus, vamos cantar. Graça e paz, igreja, amém? Vamos louvar o Senhor, Ele exaltado, o Rei exaltado. Amém, irmãos? Vamos aproveitar que nós estamos louvando a Deus e vamos orar uns pelos outros, né? Vamos estar intercedendo. Vamos aproveitar nesse momento. Você pode orar com quem está próximo, se você se sentir à vontade, ore com quem está próximo de você. Isso, se ajunte com alguém aí. Vamos orar uns pelos outros, colocar os nossos pedidos,
diante do Senhor, né? Eu renovo o meu pedido pelo meu sogro Nilson. Ele continua internado no Hospital do Vila Alpina, né? A situação é bem delicada. Então, olha, lembre do meu sogro, que se chama Nilson, mas também ore pelo seu irmão que está do seu lado aí. Cada um tem as suas necessidades, da sua família, necessidades de saúde. Então, vai intercedendo, vamos interceder uns pelos outros nesse momento, em nome de Jesus. Vamos nos unir em oração. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos nesse momento intercedendo uns pelos outros, ó Deus. Abençoe esse meu irmão que está do meu lado. O Senhor conhece as necessidades dele. O Senhor sabe daquilo que ele precisa. Abençoe a família, abençoe os casamentos, relacionamentos de pais e filhos, familiares. Se alguém está com familiar doente, venha trazer a cura, Deus. Também traga salvação, libertação sobre as nossas famílias, aqueles que precisam de conhecer Jesus, Pai, que possam conhecer, abrir o coração, ter a vida transformada. Por isso nós oramos pela nossa família também, nesse momento, Deus. Pai, vai abençoando, Deus, vai agindo em cada situação, seja a situação profissional, seja a situação de relacionamentos, seja a situação emocional, ó Deus. Se alguém está doente também aqui, está fazendo algum tratamento, eu peço que o Senhor venha trazer a cura sobre esta pessoa, aliviar esse sofrimento, Deus. Abençoe a vida espiritual, Pai, de cada um de nós, Pai, que possamos fortalecer a nossa fé, ó Deus, que possamos estar em comunhão cada vez mais com o Senhor, mas também uns com os outros, ó Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas nos fortalece. Abençoe a nossa igreja batista em Vila Diva como um todo, Deus. Abençoe o pastor, todos os líderes, diretoria, os ministérios, os voluntários, as famílias, todas as pessoas que frequentam a nossa igreja, as pessoas que vêm nos nossos projetos sociais, ó Deus, as pessoas que estiveram ontem na festa da roça, Deus, que cada um realmente tenha saído abençoado, Deus, sentido o amor de Deus, Pai, através de tudo aquilo que aconteceu nessa semana, Deus. E eu peço que o Senhor, Deus, quebrante o nosso coração, faça que não sejamos insensíveis à Tua voz, à Tua presença, mas que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor realize coisas grandes em nosso meio, Deus. Também, se alguém aqui está precisando de alguma direção na vida específica, de algum milagre, Deus, se alguém que está também acompanhando essa transmissão, Deus, a sua casa, está com alguma situação difícil, nós também oramos, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, de realizações grandes, o Senhor é um Deus que não há impossíveis, o Senhor é um Deus que nos dá a direção, que ninguém saia triste dessa manhã, ninguém saia preocupado, ninguém saia ansioso, mas que todos nós possamos estar colocando todas as nossas necessidades diante do Senhor, ó Deus, e que o Senhor venha nos animar, ó Deus, que ninguém saia desanimado, Deus, que todos saiam com a direção, sabendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, pois para isso que nós viemos esta manhã, antes de tudo para ouvir a Tua voz e ter a Tua direção. Por isso nós entregamos todos os nossos problemas, nossas dificuldades na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos poder sentar um minutinho? Estou olhando aqui, acho que não temos alguém que nos visita, creio que não, né? Não estou visualizando nenhum visitante aqui. Mas vamos então às comunicações. Eu tenho duas comunicações que são bem importantes. A primeira é a célula dos jovens, na próxima sexta-feira, 21/7, né? É lá no prédio onde o pastor Rodrigo e a Juliana moram, né? Então vai ser na residência deles, né? Salão no prédio. Então o pastor Rodrigo e a Juliana estão convidando todos os jovens, né? Jovens solteiros, jovens casados, para estarem na próxima sexta-feira, dia 21, a partir das 20 horas, lá no prédio onde o pastor Rodrigo ele mora. Vai ser um momento, creio, bem agradável, né? A última vez que teve reunião foi na minha casa, né? Agora esse mês aqui vai ser na casa do pastor Rodrigo. Mas é um momento bastante alegre de comunhão entre os jovens da nossa igreja. O outro aviso, bem importante também, nós estamos falando muito de programações de sábado, e no dia 29, né, não esse sábado, daqui a 2 sábados, nós teremos a nossa EBF, né? Para quem os irmãos sabem, é a nossa escola bíblica de férias para as crianças, né? Nós estamos fazendo todo um trabalho de convidar as crianças do Projeto Recriar, por exemplo, para estarem presentes. Elas vão estar presentes, as crianças da nossa igreja, estamos convidando crianças do bairro. Então, no sábado, dia 29/7, das 14h30 às 17h30, teremos a nossa EBF aqui em nossa igreja, tá? Eu gostaria que você trouxesse seu filho, seu neto, seu sobrinho,
convide outras crianças, venha aqui ajudar também, depois você fale com a Andréia, com certeza tem coisas para você estar ajudando nesse dia, haverá teatro, brincadeiras, lanches e o tema aqui, qual o seu alvo, né? Tema importante para ser ensinado para as crianças. Então, nós também estamos falando de programações, nós tivemos uma programação Festa da Roça, mas guarde essa, dia 29, não esse sábado, o outro, daqui as 2 semanas, a nossa EBF, sábado à tarde, aqui em nossa igreja. Então, são esses os 2 avisos que nós temos. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas. Vamos ler um texto bíblico que está lá em 2 Crônicas 19, versículo 9, que diz assim: deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com um coração íntegro, no temor do Senhor. Servir a Deus, faz parte do servir a Deus com fidelidade, nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lógico que a igreja que administra, mas você está entregando para o Senhor, para Deus. Então faz parte, você de repente serve a Deus, você tem a sua vida, seja de ministério, seja de outras coisas que você faz, mas faz parte do servir a Deus, nós entregarmos, consagrarmos a Deus aquilo que Ele tem nos abençoado, né? A igreja é mantida através disso, a igreja cresce através das nossas ofertas, Ele usa cada um de nós. Então, é o momento de nós servirmos a Deus também, esse momento de dízimo e de oferta. Relembrando as formas de contribuir, né, como os irmãos já sabem, né, as transferências, o cartão, o dízimo agora no gasofilácio, mas é importante você consagrar a Deus, servir sempre com alegria e com temor a Deus, né? Temor é uma coisa muito séria, né? É você realmente levar Deus a sério, é você realmente ter aquele respeito de coração por Deus, por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado. Então, nós vamos orar nesse momento, consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor, né? Você que veio preparado hoje, você que tem entregue durante a semana, mas nós vamos consagrar esse momento a Deus, também pedir pela sua vida financeira, a sua vida de trabalho, para que Deus continue cuidando de nós. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, nós queremos também consagrar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, as que vão ser entregues agora, as que têm sido entregues durante a semana. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando como igreja, dando tudo aquilo que nós precisamos para a manutenção da Tua obra, para cumprirmos as nossas obrigações e também para que a obra de Deus cresça nesse bairro, através dessa igreja, Deus. E eu peço que o Senhor abençoe cada um dos seus servos, das famílias da nossa igreja, fazendo que o Senhor possa abençoar, multiplicar a oferta de cada um sobre as suas vidas. Também o Senhor possa abençoar aqueles que estão em dificuldades devido a um desemprego ou outra situação, que o Senhor abra portas, que o Senhor resolva situações, Pai, mas que todos nós possamos continuar sendo abençoados e sermos fiéis na Tua presença. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nós consagramos esse momento em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, pode estar entregando agora ao Senhor. As irmãs da intercessão também estarão aqui na frente. Você que trouxe seu pedido de oração, pode estar entregando também, que o nosso grupo de intercessão estará orando durante a semana. A Ele ministrar.
Isso, irmãos, uma salva de palmas, louvando nosso Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Chamar as crianças. Pode vir aqui, meu amigo Henrique. Olha só. Essa pintura você fez ontem, né, Henrique? Eu sei, as crianças receberam as pinturas. Sei que minhas sobrinhas também fizeram essas pinturas. As crianças se divertiram ontem. Nós vamos estar orando pelo Henrique. A Carol ficará com ela. Aparecer mais uma criança, a Carol está à disposição. Vamos orar abençoando e consagrando o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essas crianças, pelo Henrique, de forma bem especial, que está aqui essa manhã, como também por todas as crianças da nossa igreja. Eu peço que o Senhor o abençoe, Deus o guarde de todo o mal, Deus, juntamente com a sua família, que ele possa ter sempre essa alegria de estar na casa de Deus, Pai. Também a Carol e toda a equipe do Ministério Infantil, que continue tendo sabedoria a cada dia, Deus, a cada domingo, Deus, que o Senhor também as dê as estratégias, o amor, a alegria sempre, para estar ministrando a essas crianças. Ó Pai, elas são muito especiais para nós, da Igreja Batista em Vila Diva, Deus. Nós te agradecemos de coração pelos pais que as tenham trazido, Deus. Te agradecemos por esse trabalho. Nós abençoamos o Henrique e todas as crianças da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Está feliz? Diga amém. Amém. Muito bom. Falarem muito bom, ontem, né, também tivemos aí a nossa festa da roça, reforçando o recadinho que o pastor Ricardo deu, e agradecendo também a todos os irmãos que estiveram presentes aqui, prestigiando essa festa, que é um momento, né, de comunhão, de alegria, de diversão. Muito obrigado, né, a todos que estiveram aqui conosco. Tivemos bastante gente participando da nossa festa. Também queria deixar aqui o nosso agradecimento a todos que se envolveram, né, de alguma forma, que trouxeram doações, que participaram como voluntários, né, a liderança da nossa igreja. Então, que Deus abençoe cada dia a vida de vocês, por participar, por se envolver nesse grande trabalho. Eu tenho certeza, né, que desde lá do evangelismo, né, William, que foi feito aí no sábado de manhã, foram entregues convites, né? Então, com certeza teve pessoas aqui conhecendo a nossa igreja, o nosso espaço, e vamos continuar orando para que essas pessoas voltem, né? O trabalho é esse, a gente cria uma ponte para que essas pessoas possam conhecer o nosso espaço e o Espírito Santo tocar no coração delas, para que elas venham e participar de um culto, né? Poder participar conosco desse momento também de adoração ao nosso Deus, tá bom? Sem perder muito tempo, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, estamos aí na sequência deste livro, com essa série de mensagens no livro de Josué,
e com certeza já aprendemos bastante coisa no domingo passado e hoje não vai ser diferente, tá bom? Então, Josué, capítulo 2, a partir do verso 1, e aí nós vamos ler até o 24, tá bom? Tem bastante versículo aí para a gente acompanhar, fique atento, para você não perder nada dessa leitura, tá bom? Josué, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de ninho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste de Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando souberam disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias.
até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Amém, meus irmãos? Muito bem, estamos aí, nessa sequência de estudo, de mensagens, no livro de Josué, que também é muito interessante. A gente partiu desta ideia desde o aniversário da nossa igreja, quando o próprio pregador, trouxe a ideia, a essência da sua mensagem, falando sobre conquistas. E aí no meu coração não há como descartar o livro de Josué, falando sobre conquistas. E essas conquistas também nós podemos aplicar na nossa vida. Conquista é tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja, todas as suas metas, objetivos, alvos que você coloca diante de Deus e que você ora por isso. Eu penso que quando nós temos alvos, quando nós temos alguns objetivos na nossa vida, nós devemos colocar diante do Senhor. Por quê? Primeiro, para ver se esta é a vontade de Deus. Então, primeira coisa, quando você tiver um alvo, quando você tiver uma meta, um objetivo, um sonho, um desejo, coloque na presença de Deus, para que Ele possa, então, confirmar se esta é ou não a vontade dEle para a sua vida. Porque muitas vezes nós temos sonhos, todos nós aqui, independente de idade, mas a gente precisa alinhar isso se é da vontade de Deus. E mesmo sendo da vontade de Deus, a gente precisa conquistar. Esta é a ideia desse livro, meus irmãos, do livro de Josué. Porque Deus, ele tinha uma promessa sobre o povo de Israel. Deus havia prometido lá na época de Moisés, porque aqui no contexto de Josué, Moisés já estava morto. No capítulo 1, no primeiro versículo, a gente já vê isso. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Então aqui, para frente, Moisés já não está lá vivo. Então a missão era com Josué. E a promessa de Deus, mesmo Moisés morrendo, estava sobre o povo. Mas não seria tão simples assim. Não seria tão fácil assim. Mesmo com a promessa de Deus sobre a vida do povo, eles deveriam conquistar esta terra. Tanto é que no livro de Números, nós vemos que Moisés, ele pede para os 12 espias ir lá, voltando um pouquinho à história, e espiar a terra. Vocês lembram disso, dessa história? 10 deram um relatório negativo, e 2, Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório positivo. Não, vamos avançar, Deus é conosco. E aí Josué, baseado nessa estratégia de conhecer a terra, então ele manda esses espiões, esses observadores, vamos falar assim, para que eles pudessem estar ali trazendo informações deste lugar para Josué agora. Porque Josué sabia que não era tão simples assim. Josué teria que ter estratégias, Josué teria que ter conhecimento da terra que ele iria avançar. Mais para frente a gente vai ver, os passos de Josué conquistando esta terra com muitas batalhas, porque havia povos lá, outros povos lá. Agora, quando a gente traz essa realidade para a nossa vida, irmãos, qualquer sonho que você tiver, qualquer objetivo, alvo, meta, enfim, não vai ser tão simples. Primeiro, se for da vontade de Deus, a gente já tem um inimigo. Quem é? É o diabo. O diabo, ele nunca vai querer
que você viva de acordo com a vontade de Deus. E a palavra do Senhor, né, ela diz, lá no livro de Salmos, que nós devemos o quê? Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Se alegre em Deus, confie em Deus. Reconheça que Deus está no controle. E Ele atenderá os desejos do seu coração. Porém, para esses desejos serem atendidos, Satanás sabe que quando Deus, ele abre a porta, só Deus pode fechar. Mas ele vai fazer de tudo para desanimar, para entristecer, para você perder a sua fé. Para você, de repente, que está orando, deixar de, isso aí está demorando, isso aí não acontece nunca, então eu vou deixar de orar. Então, assim como o inimigo tem estratégias, nós também devemos ter estratégias para conquistar aquilo que Deus coloca no nosso coração, meus irmãos. Existem coisas que Deus muitas vezes vai fazer da noite para o dia. Tem coisas que você nem precisa pedir, Deus vai lá e faz. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Coisas que eu nem pedi e Deus abençoou, Deus abriu porta, Deus fez um milagre. Mas tem coisas que você tem que lutar. Você tem que pôr o seu joelho no chão. Que você tem que ter estratégia de Deus para que você possa alcançar. Quando Josué, ele envia esses observadores, esses espiões aqui para Jericó, é uma estratégia que Josué começa a ter. Nós vamos vendo que Josué, ele é um estrategista, que ele não é uma pessoa assim, aleatória, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, né? Apesar que ele já teve a experiência ao lado de Moisés. Eu já disse isso, por isso que é importante a gente caminhar ao lado de pessoas de Deus, porque a gente sempre vai aprender um pouquinho mais. Esse mundo está cheio de gente que quer aconselhar, que quer dar, né, orientações para você. Aí a gente tem que ver, né, quem é essa pessoa. Quem é essas pessoas que estão querendo orientar você. E de repente não é uma pessoa dirigida por Deus. E a gente precisa, né, ter caminhar com pessoas de oração, pessoas que praticam a palavra, né, para que a gente também possa aprender com elas e assim viver algumas experiências com Deus aqui. Foi isso que Josué fez. Porque se você comparar, é bem semelhante o que Josué faz, igual Moisés. Ele agora manda os espiões olhar lá Jericó, e Moisés já tinha feito isso, lá em Números. Então, é essa questão, a gente tem que aprender também com pessoas de Deus, e saber que a gente também pode acertar. E Josué aqui, no começo da sua estratégia, ele começa a caminhar certo. E é assim que a gente tem que ver. Mas aqui o que eu quero ressaltar são as atitudes de Raabe. Né? Os irmãos viram aqui que ela era uma prostituta, está lá no capítulo 1, no finalzinho. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Então, eu quero ressaltar aqui algumas atitudes de fé que Raabe teve. E olha só, uma mulher que nem era do povo de Deus, vamos chamar assim, né? Isso me chamou bem a atenção. E às vezes a gente pensa, né, que o povo de Deus às vezes está perdendo tempo por falta de fé. A gente precisa ter fé. Como nós falamos, né, no domingo à noite, Deus nos deu um espírito de ousadia, meus irmãos, de amor, de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de medo. E a gente precisa ter essa consciência que haverá alguns momentos que você vai precisar lembrar que dentro de você tem um Espírito de Deus.
um espírito que te ajuda a ter fé, a você acreditar, a você conquistar, né? Só que Raabe não fazia, vamos dizer assim, parte do povo de Deus, né? Mas aqui, observando esse texto, eu pude pensar que ela sim teve atitudes de fé. E a gente vai aprender com Raabe aqui algumas atitudes. Mas é importante ressaltar que ela também teve alguns motivos para ter essas atitudes de fé. Quais foram esses motivos? Eu coloquei aqui para a gente pensar. Ela conhecia a decadência do seu próprio povo. Raabe sabia que o seu povo estava destruído já praticamente. Que o seu povo, junto com ela, se ela caminhasse desse sentido, se ela não depositasse a fé em Deus, ou ajudasse aqui os espias, ela ia ser massacrada junto com os outros. Então Raabe, ela foi inteligente nesse momento, porque ela sabia, olha, meu povo está perdido. Eu acho que eles não perceberam qual é o Deus que Israel tem, que o povo hebreu tem. Então, esse primeiro motivo mostra que Raabe precisou dar um passo de fé. E, irmãos, a gente está vivendo um contexto de vida, de mundo, que a gente precisa fazer essa separação, né? Ou a gente serve a Deus por inteiro, por completo, de todo o coração, ou a gente vai ficar em cima do muro. E aqui, Raabe, ela não ficou em cima do muro, né? É claro que, às vezes, alguns momentos da nossa vida, existem situações que, assim, deixa a gente meio sem chão. Deixa a gente, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual a decisão que eu tomo, né? De repente, você, na sua experiência, pode pensar e dizer até isso. Mas, Raabe aqui, ela não teve dúvidas. Ou eu fico do lado do meu povo, ou eu fico do lado do povo de Deus. E aqui nesse texto, mostra claramente que ela preferiu ficar do lado do povo de Deus. Porque ela sabia a decadência que estava o seu povo, né? Um outro motivo para Raabe ter fé é porque ela sabia que ela era desprezada no meio do seu povo. Ela era uma prostituta. Ninguém valorizava essa mulher naquela época. E a gente também, meus irmãos, no nosso decorrer aqui da vida, a gente, em alguns momentos, temos que fazer separação, sim. Honrar quem honra, né? A Bíblia diz isso, é um outro contexto, mas honrar os que honram. Agora, você vai caminhar com pessoas que te desprezam? Você vai caminhar com pessoas que falam mal de você? Você vai caminhar com pessoas que querem o seu mal? Não. E Raabe fez isso. Para ela ter uma atitude de fé, por ela ajudar aqui os espias, é porque ela falou assim, olha, o meu próprio povo me despreza, então eu vou auxiliar, vou ajudar outros, porque eu quero o livramento da minha família. Foi o que ela faz ali, o combinado com esses espias, né? Ela fez ali um tratado, um compromisso. Ó, eu vou ajudar vocês, mas eu quero que vocês protejam meu pai, minha mãe, minha família, minha casa. Então, a gente precisa também, no decorrer da nossa vida, ter esse discernimento espiritual. A gente não sabe o que passa no coração das pessoas, mas eu penso que se a gente buscar em oração, na palavra, né, estar atento à voz de Deus, o Senhor vai mostrar quem tem que caminhar do seu lado e quem você tem que caminhar. Isso é muito importante, meus irmãos, a gente entender e praticar. E aí, Raabe, então, ela tem essa atitude, né? Olha, meu povo só me trata mal, porque ela era uma mulher da vida, então, assim, o povo só quer usar a minha vida. O povo aqui quer, né, usar o meu corpo. Então,
eu sou desprezada, não tenho valor aqui no meio do meu próprio povo, então eu vou ajudar outro povo. Então a gente precisa ter esse discernimento. Porque tem pessoas que às vezes estão ali pagando um preço muito alto e às vezes não deixa de caminhar com pessoas que às vezes estão prejudicando elas. E a gente precisa ter esse direcionamento de Deus. Nesse texto aqui, a gente vê também que para Raabe ela ter uma atitude de fé, ela creu no poder de Deus. Ela acreditou no poder de Deus. Ela começa a relatar, né, que no verso 8 até o 11, os feitos de Deus. Olha como Raabe teve esse discernimento aí, vamos chamar assim, de que, olha, meu povo está perdido, meu povo me despreza, e olha o que Deus está fazendo. Tanto é que o último versículo diz, olha, todos estão apavorados por causa de vocês, né, do povo hebreu, do que Deus tinha feito na vida deles, os milagres. Eles conheciam as histórias do que estava acontecendo. E vamos pegar esse ganchinho aqui da festa da roça. Olha como é importante a gente fazer um evento como esse. Porque as pessoas da nossa comunidade, elas vêm aqui e vê que assim, nós somos pessoas normais também. Que Deus está no nosso meio. Conversando com pessoas ali, né, você tem a oportunidade de testemunhar, de falar o que é que Deus fez na sua vida. Muita coisa pode acontecer, né? E Raabe, ela tinha ouvido falar isso. As histórias, o que acontece aqui na igreja, as pessoas do nosso bairro, elas precisam saber, meus irmãos, que nós servimos a um Deus vivo, que Deus faz milagre, que Deus opera na nossa vida, que Deus salva, que Deus cura, que Deus transforma. A sociedade, o Brasil, o mundo precisa ouvir da fé que nós temos, porque foi isso que Raabe ouviu e contou ali para os espias, olha, a gente ouviu o que Deus fez no meio de vocês, né? Como diz aqui, a partir do verso 8 em diante, quer dizer, Raabe relatou ali, né, a travessia do Mar Vermelho, as pragas do Egito. Então, o povo de Israel era conhecido. E nós temos que fazer também formas, achar caminhos, para que Deus seja conhecido no nosso bairro. Para que as pessoas também tenham esse desejo de também servir o Deus que nós servimos. Como Raabe sentiu o desejo, olha, aqui, mais para frente, a gente vai ver a transformação que ela teve, né? A mudança de vida que ela teve. Então, até adiantando um pouquinho, Raabe desejou o Deus dos hebreus, pelas histórias e até pela sua atitude de fé que ela teve aqui. Então vejam como é importante, né, a gente também não ficar em cima do muro. A gente realmente afirmar o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, o Deus que a gente adora, que não é só na igreja, mas aonde a gente está. Esse é o grande desafio da vida. Porque aqui todo mundo conhece o Deus que nós servimos, né? Aqui, pelo menos, na hora do visitante não tinha ninguém. Mas, então, todo mundo aqui é crente, todo mundo serve a Deus, todo mundo, pelo menos, acho que a maioria é membro da igreja. Então, a gente tem que servir o Deus e fazer Ele conhecido para outras pessoas também possam desejar esse Deus que nós servimos, como Raabe teve esse desejo, essa vontade. Você tem feito isso? Então, uma coisa para a gente poder pensar, né? Então, para a gente ir finalizando, como Raabe demonstrou a sua fé, ela tinha convicção que Deus tinha propósitos, que Deus tinha planos. Uma mulher que nem era do povo hebreu. Porque ela diz no verso 9, Deus vos deu essa terra. Interessante, né?
Raabe sabia que Deus tinha dado a terra para o povo hebreu. Ela mesma declara isso no verso 9. Deus vos deu esta terra. Ela tinha convicção de que havia uma promessa de Deus sobre o povo hebreu. Ela tinha essa convicção. Então isso para mim demonstra uma atitude de fé. Uma outra coisa aqui que demonstra fé de Raabe, ela estava informada dos feitos de Deus, como nós falamos. A pessoa ouviu e não desprezou. Ela ouviu, olha, Deus enviou as pragas lá do Egito, Deus tirou o povo, mais de 1,5 milhão de pessoas lá do Egito, e, tiraram eles lá do Egito e caminhar lá no deserto. Deus fez eles atravessar no meio do Mar Vermelho. Então ela não desprezou o que Deus estava fazendo no meio do povo. Isso é uma atitude de fé. E às vezes, infelizmente, até os próprios cristãos duvidam. Será que Deus vai fazer um milagre? Será que Deus está aqui no meio da gente? Irmãos, a gente às vezes é muito incrédulo. E aqui, pelo menos eu penso que para mim, eu espero que para você também, Raabe, ela é um grande exemplo. Ela é um grande exemplo de atitude de fé. Porque ela nem fazia parte do povo, mas depois se tornou parte deles, Ela fazia uma leitura correta da situação ao seu redor. Ela não tornou tudo relativo. Ela queria sair daquela situação como prostituta. A gente tem que perceber o que está acontecendo ao nosso redor, meus irmãos. Às vezes, as pessoas, não são todos, mas infelizmente, hoje, tudo é relativo, tudo pode, o que era pecado não é mais. A gente, como igreja, precisamos manter os princípios da palavra de Deus vivos ainda, de pé. E Raabe, por ter essa atitude, ela demonstra sim, olha, eu quero largar essa vida, eu quero mudar, ser transformada, eu quero que minha família seja salva. Só que às vezes, infelizmente, no meio do próprio povo, ao invés de dar um passo para frente, parece que dá 2 para trás. Ao invés de ter experiências maiores com Deus, uma profundidade maior com o Senhor, aí querem se envolver com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que nele há. Aí você vê hoje cristãos, que precisam ajustar algumas coisas na sua vida. E Raabe demonstrando que quer sair disso. E tem cristão que quer se tornar escravo novamente. Porque essa é a ideia. Quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, Deus estava falando assim, olha, eu estou libertando vocês. Isso, assim, resumidamente, bem rústico e bem grosso assim falando, Está muito claro que no Antigo Testamento Deus estava libertando o povo. No Novo Testamento, quando nós vemos os evangelhos, Jesus veio para isso, para libertar. Nas cartas às igrejas, enfim, Deus quer que as pessoas, o ímpio, o conheçam, para que elas sejam salvas, sejam libertas. Então, a liberdade que nós conquistamos através de Jesus na cruz do Calvário é daí para frente. Mas às vezes, parece que há um retrocesso. Jesus libertou, mas eu vivo do jeito que eu quero. Não, tem que viver do jeito que Deus quer. E Raabe mostra isso, que ela queria essa mudança, ela queria que Deus transformasse a sua vida e da sua família também. Ela fez aqui uma declaração de quem era o Deus de Israel. Nem os espias precisaram falar nada. Ela mesma falou, não, eu sei quem é o Deus de vocês. Porque olha só no verso 11, se tiver com a sua Bíblia, diz assim, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então ela reconhece um Deus grandioso, um Deus
que está no controle de todas as coisas. Está lá no verso 11, na parte B desse versículo. Deus está acima nos céus e embaixo na terra. É como hoje nós falamos, e com certeza eu penso que ninguém aqui vai duvidar, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus está no controle. Mesmo quando as coisas parecem fugir do eixo, né? No dia a dia, no contexto que você vive, mesmo quando a gente acha que a gente perde o controle às vezes. Eu vou corrigir o que eu ia falar. Eu ia falar, quando a gente acha, não. Quantas vezes a gente perde o controle, né? Você tem o controle de uma doença? Não, né? Você tem o controle de uma dispensa lá do trabalho? Não, foi o seu chefe que mandou você, de repente, ir embora. Você não tem o controle disso. Mas que bom saber que Deus, Ele sim, não perde o controle, né? A gente às vezes perde, mas Deus continua no controle. E é isso que Raabe, ela fala, ela declara, olha, é o Deus que vocês servem, né? É Senhor em cima dos céus e embaixo da terra. Então, quer dizer, no céu e na terra, Deus que manda, Deus que comanda, Deus que está no controle, Deus que governa. Amém, meus irmãos? Então, Raabe, a gente tem muita coisa para aprender com ela, né? Então, vamos olhar, né, com esses textos que nos agrega tanto, mesmo uma pessoa que era improvável, uma pessoa que, né, se olhando assim, à margem da sociedade, uma pessoa com certeza desvalorizada, mas teve atitudes aqui que fizeram toda a diferença, né? Fizeram toda a diferença. E eu quero convidar então a gente a orar, né? Colocar a nossa vida nas mãos de Deus, a não olhar as dificuldades, mas olhar aqui como Raabe, ela teve uma postura, teve atitudes que fizeram toda a diferença na sua vida. Esse texto aqui, ele termina com os espias, né, retornando lá para Josué e dando um relatório para ele. Mas mais para frente nós vamos ver o quanto essa atitude de Raabe beneficiou ela, sua família e a nação de Israel. Não vou falar aqui para a gente acompanhar por passos, né? Mas você vai ver, se você tiver interesse, leia, né? Já vai lendo os próximos capítulos e você vai ver o que essa atitude de Raabe proporcionou para ela. Ela foi inserida no povo de Israel. Ela se casou. Aí, já estou falando, né? Esforço. Então vamos orar, que aí não solta mais nada daqui. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Mas é muito bom a gente aprender e saber que Deus, Ele espera isso de nós, né? Que a gente chegue a um amadurecimento, que a gente seja usado como Raabe. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado por estarmos na sua casa, nesse privilégio de te servir, te adorar, estar em comunhão com os nossos irmãos. Abençoa todo o seu povo aqui e aqueles que nos acompanham na internet, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, Pai. E assim como nós aprendemos na vida de Raabe, em tão pouco tempo, mas vimos que ela teve atitudes de fé, atitude de realmente mudança, atitudes de pensar na sua família, atitudes de olhar e reconhecer que existe um Deus que está no governo dos céus e da terra. E assim também nós queremos caminhar, Pai. Nos ajuda a olhar para a vida de Raabe e também nos posicionarmos, a nós não ficarmos em cima do muro, Senhor, mas dedicarmos a nossa fé, o nosso serviço ao Senhor, a pensar na nossa família e a continuar crendo que o Senhor governa todas as coisas. Não permita, Pai, que as situações da nossa vida trazem dúvidas ao nosso coração, mas que a cada dia possamos caminhar em fé, crendo que o Senhor tem planos,
tem propósitos para nossas vidas, Pai. Abençoa o restante do nosso dia, continua conosco e nos abençoa aonde estivermos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar sua mão? Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe sua vida. Temos escola bíblica, tá bom? Adultos aqui no templo, líderes lá no salão social, numa classe, e também adolescentes. Deus abençoe, um ótimo domingo para você.